Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Nayara Viale Vargas, sou graduanda de farmácia pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje irei apresentar o meu trabalho denominado Marcadores Inflamatórios e o Polimorfismo 148-CT no gene do fibrinogênio em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Os objetivos do meu trabalho foi investigar os marcadores inflamatórios fibrinogênio e a proteína C reativa ultrassensível e pesquisar a genotipagem do polimorfismo 148-CT na região promotora do gene do fibrinogênio em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, cadastrados na unidade de saúde da família em Maruípe, aqui no Espírito Santo. E esse trabalho se justifica por ser uma doença de crescimento exponencial e que necessita de medidas preventivas para o acompanhamento da evolução da cronicidade nessa população. Bom, a diabetes mellitus do tipo 2 ela é uma doença metabólica complexa, multifatorial e de presença global, que afeta a qualidade de vida dos acometidos, podendo levar a uma redução na expectativa de vida dessa população. Então, um paciente com uma hiperglicemia, ele leva uma deficiência da ação da insulina, gerando, então, a resistência à insulina e a redução na captação de glicose, mais uma secreção de insulina deficiente, levando uma diminuição na velocidade em que as células beta secretam a insulina. Então, quando o paciente tem resistência à insulina, isso afeta vários órgãos, como o fígado, então ocorre uma produção hepática de glicose aumentada, no pâncreas, uma secreção deficiente de insulina e nos tecidos adiposos e musculares, uma captação de glicose diminuída, tudo isso levando a uma hiperglicemia. Os indivíduos com DM2, no início da doença, eles possuem insulina suficiente para superar a sensibilidade reduzida. Porém, com a progressão e a cronicidade da doença, ocorre falha nas células beta-pancreáticas. Então, a resistência à insulina ela excede a capacidade funcional das células beta, levando a uma hiperglicemia e o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2. Aqui vemos, então, algumas complicações agudas e crônicas da DM2, na qual todas elas irão corroborar para o aumento da morbidade e da mortalidade desses pacientes. Sabemos também que a DM2 afeta o sistema hemostático, no qual uma hiperglicemia na DM2 leva à lesão endotelial através da ligação irreversível do colágeno subendotelial e de outras proteínas estruturais do vaso, e alterações nos fatores de coagulação. Então, a coesão presente no tampão plaquetário ela é insuficiente para interromper o sangramento, formando coágulos de fibrinas mais densos, mais finos e mais resistentes à fibrinólise. Portanto, pacientes com DM2, eles apresentam um quadro de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Alguns marcadores inflamatórios também são encontrados na DM2, pois a inflamação subclínica do DM2 ela vai ser caracterizada por níveis elevados de proteína de fase aguda, como a proteína C reativa ultrassensível e o fibrinogênio. A PCR-US ela é uma proteína plasmática de fase aguda, que é sintetizada pelo fígado, que é um biomarcador sensível de inflamação sistêmica, enquanto que o fibrinogênio ele é um marcador de coagulação e de inflamação, associado à hiperviscosidade sanguínea e à ativação da coagulação. Existem vários polimorfismos que são encontrados e possuem relação com os genes codificantes de citocinas inflamatórias e no desenvolvimento de DM2 em algumas populações. No meu estudo, foi estudado o polimorfismo 148-CT no gene do fibrinogênio, no qual consiste na substituição do alelo C pelo alelo T, no qual o alelo C ele possui a função de diminuição da expressão do fibrinogênio, enquanto que o alelo T possui a função de aumento da resistência à insulina, aumento da expressão do fibrinogênio, risco para infarto cerebral e complicações macro e microvasculares. O meu estudo ele trata-se de um estudo clínico, descritivo, de caráter quantitativo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFES, realizado nos anos de 2018 e 2019. Composto por 47 pacientes diagnosticados com DM2 de ambos os sexos,
maiores de 18 anos atendidos na unidade de saúde da família da região de Maruípe, localizada no município de Vitória, em Espírito Santo. Também nós analisamos características sociodemográficas, clínicas e antropométricas. Estes dados foram obtidos pelo prontuário eletrônico e por um questionário elaborado e aplicado na consulta farmacêutica. Além disso, realizamos coleta da amostra biológica para análise do marcador fibrinogênio, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, extração de DNA e para PCR-US. Aqui podemos ver, então, como ocorreu a extração de DNA e a reação de cadeia polimerática RFLP, no qual pegamos uma amostra, extraímos o DNA utilizando a metodologia Salting-Outing. Após isso, armazenamos o DNA -20. Posteriormente, fizemos, então, a PCR com seus componentes, colocamos no termociclador, respeitando as temperaturas e amplificamos o DNA. Após isso, realizamos, então, a digestão usando a enzima RIND3, realizamos, então, o gel de poliacrilamida e fizemos a análise no nosso laboratório. Aqui podemos ver um gel de poliacrilamida, no qual o ppm é o peso de padrão molecular. A primeira canaleta é o branco, que vemos que não teve nenhum tipo de contaminação cruzada. E a canaleta 3, 5 e 8, vemos o genótipo CC. A canaleta 2, 4, 6 e 9, o genótipo CT, e a canaleta 7, o genótipo TT. E, com base nisso, vimos que a maioria era do sexo feminino na nossa população, de idade de 60 a 69 anos, constituindo 34%, e com predominância da raça negra. Aqui temos que, nas características clínicas, a maioria dos nossos pacientes não eram tabagistas e nem etilistas. Porém, tínhamos uma população sedentária, com tempo de diagnóstico maior que 5 anos, utilizando hipoglicemia antisoral, dislipidêmicos e hipertensos, no qual 25 desses pacientes hipertensos apresentavam 64% um controle inadequado da hipertensão. Aqui, no índice de massa corpórea, vimos que 43% estava com sobrepeso e a relação cintura-quadril e circunferência abdominal, ambos os sexos estavam com o seu perfil alterado. Vimos que no perfil glicêmico, a glicemia em jejum, 89% tinha um controle inadequado da doença. Na hemoglobina glicada, 57% estava com controle inadequado. Já a dosagem do fibrinogênio constatou 79% alterado, enquanto que na dosagem da PCR ultrassensível, apenas 23% estava alterada. Investigamos também o polimorfismo 48CT, no qual tivemos a predominância do homozigoto mutante, 77%, e a predominância do alelo C, 85%. E aqui realizamos, então, uma análise dos genótipos com a dosagem do fibrinogênio, no qual vimos que essa dosagem de fibrinogênio não houve tanta variância relacionando aos genótipos diferentes, TT, CT e CC. Então, vimos que trata-se, evidenciou esse estudo, que é uma população sedentária, dislipidêmica e hipertensa, com IMC e circunferência abdominal elevados, cujo perfil glicêmico desses pacientes estava com um controle inadequado. O fibrinogênio apresentou valores alterados, indicando fator de risco para alterações na saúde dos pacientes e a provável progressão da doença. E a detecção do polimorfismo 48CT no gene do fibrinogênio mostrou-se correlacionar pouco com o marcador inflamatório. Então, temos que estimular ações voltadas à prática de exercícios físicos e à mudança no estilo de vida desses pacientes, bem como um acompanhamento constante com as equipes multidisciplinares para que esses pacientes pesquisados reduzam suas complicações com DM2. Portanto, diabetes, orientação, ela é a melhor solução. Muito obrigada. Aqui foram algumas referências utilizadas para esse trabalho.